Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito do canal 5 e a respeito da Selene Delgado. Esse foi um tema que muita gente pediu. Eu sei que a princípio o que as pessoas esperam é que eu apresente uma resolução do caso e afinal de contas localize a Selene Delgado. Eu já vou adiantar que esse vai ser um vídeo semelhante àquele do Eles a Empurraram, da Carmen Winstead, em que a gente apenas conclui que ok, isso não tem nada demais nessa lenda urbana. A gente vai verificar o que esse caso provavelmente é, o que não tem base nenhuma em afirmar que esse caso possa ser. Evidentemente, a gente vai iniciar, claro, falando aqui a respeito dessa mulher desaparecida, que supostamente não há nenhuma informação sobre ela, e isso é um mistério, por não haver nenhuma informação sobre ela. Aí tem hipóteses que, na verdade, ela seja simplesmente um retrato genérico usado para ilustrar pessoas desaparecidas, ou que ela tenha sido feita por computador em algum tipo de experimento social, ou que até mesmo tenha acontecido uma falha de transmissão e aparecido essa imagem aqui que vocês estão vendo na direita, quando ela foi anunciada como desaparecida. Depois disso, a gente vai falar a respeito dessa mulher supostamente tendo sido achada no Facebook, e mais ainda, possuir um perfil fantasma do Facebook, na qual ela é amiga de todas as demais pessoas, conforme essa matéria conta aqui pra gente. E depois, ainda falando sobre o canal 5, que é justamente a rede de televisão que exibiu o anúncio aqui do desaparecimento da Selene Delgado, a gente vai falar a respeito de alguns vídeos perturbadores que foram postados no perfil do Twitter do canal 5, em 2020, mais ou menos por volta das 3 da manhã do horário do México, e depois esses vídeos eram apagados. Aqui mais uma vez tem uma matéria, aqui tem alguns exemplos de vídeos, e aqui tem um compilado de todos esses vídeos perturbadores, mas a gente vai falar disso aqui em tempo hábil. Então, quem exatamente é Selene Delgado? A Selene Delgado foi descoberta pela internet a partir de um vídeo postado no dia 25 de março de 2015, neste link aqui, supostamente gravado em meados de 2001, nesse tal canal 5. Esse é um vídeo que fala sobre pessoas desaparecidas, então eu não vou poder tocar os vídeos por muito tempo por questão de direitos autorais, porque o YouTube pode pegar o trecho e comparar com outros vídeos e acabar dando a monetização para outra pessoa, então eu vou fazer o menos possível. Mas aqui ele anuncia pessoas desaparecidas, ele mostra uma pessoa, menciona o nome dessa pessoa, menciona onde foi vista por último em alguns casos, menciona a idade e menciona o sobrenome. Então aparece, por exemplo, Victor Gama, mas ele apresenta o nome completo de cada uma das pessoas. Ele fala então diversas pessoas, conforme você pode checar. Então, em dado momento, ele fala sobre a Selene Delgado. Ele menciona Selene Delgado Lopes, diz que ela tinha 18 anos em 2001 e que ela estava desaparecida desde o dia 22 de abril na delegação de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón é uma região na cidade do México. Ele então parte para o próximo desaparecido, conforme está indicado aqui. Nesse caso, o próximo é a Pamela Martinez. Esse vídeo aqui não apresenta nenhum tipo de falha técnica, tá? Que supostamente acontece mostrando esse rosto aqui, a gente vai falar disso mais adiante. E a primeira coisa que a gente se pergunta é, afinal de contas, será que essa filmagem é de verdade? Ou será que essa filmagem, na verdade, é simplesmente parte de um jogo de realidade alternativa ou qualquer coisa assim? A gente vai descobrir então que o canal 5 é uma emissora de TV bastante renomada no México, conforme você pode checar aqui, e que durante o dia ela tem assim uma programação voltada para o público infanto-juvenil. Só que a partir do fim da tarde, comecinho da noite, ela passa a exibir séries, reality shows e assim por diante. Esse dito segmento é real, conforme você pode checar nessa matéria aqui, que é no próprio site da Televisa. Ele chama-se El Servicio a la Comunidade, ou O Serviço à Comunidade. Esse quadro normalmente era narrado por um cara chamado Melquiades Sanches, que faleceu, e tinha justamente esse objetivo: mencionar pessoas desaparecidas e solicitar a ajuda do público para localizar essas pessoas. Aqui a gente tem uma recompilação de diversos trechos desse A Serviço da Comunidade. Então a gente tem aqui alguns quadros de 95, alguns quadros de 97, depois os quadros de 2001, a gente tem esse vídeo aqui de 1 minuto e 52 e mais alguns, ao todo eles dão quase 7 minutos mostrando pessoas desaparecidas, conforme você pode checar por aqui. 2010, também a mesma coisa, 2013 e por fim 2018, dá pra você ver que o desenho do quadro muda bastante. Essa matéria aqui menciona que muitas pessoas lembram serem crianças e eventualmente assistirem esse quadro, mesmo não
estando na frente da TV esperando ver esse quadro, às vezes esse quadro aparecia e isso tinha um certo caráter assustador, um certo caráter de estranhamento. Vendo hoje, porque para muita gente essa era uma das primeiras formas de contato com uma realidade do mundo um tanto sombria, em que pessoas desaparecem, em que o paradeiro de pessoas é desconhecido, em que muitas vezes as pessoas desaparecem e acabam tendo fins trágicos. E claro, as fotografias, muitas em má qualidade, davam assim essa aura de mistério, essa aura assustadora. Como eu disse, a gente tem várias capturas do quadro ao longo dos anos, então esse quadro é verdadeiro. A forma mais fácil de você reconhecer justamente é pela narração. A narração é a narração do Melquiades, que eu acabei de mencionar aqui, então de fato não tem absolutamente nada de falso nesse vídeo que eu mostrei para vocês aqui agora. Então, a partir do momento em que a gente constata que esse vídeo é verdadeiro, vem a pergunta: será que tem alguma coisa de especial no caso da Selene Delgado? Porque uma coisa que você constata facilmente é que pesquisar por Selene Delgado na internet, tentar descobrir o paradeiro delas é uma coisa que não traz resultado nenhum. Você pode, por exemplo, pesquisar aqui nessa base de pessoas desaparecidas, então você vai pesquisar Selene Delgado Lopes, desse jeito aqui, você vai colocar que ela é mulher, é simplesmente isso que você precisa, pesquisa, e você vai ver que você vai obter um erro, não vai ter nenhum resultado. Você vai repetir essa mesma pesquisa nessa base de dados de pessoas desaparecidas também. Então você vai pesquisar Selene Delgado Lopes, desse jeito aqui, vai dar Enter. Ele vai retornar um monte de gente pela forma como ele funciona, tá? Mais de 1000 pessoas, porém nenhuma delas é a própria Selene. Se você der Ctrl F e pesquisar aqui por Selene, assim que você digitar Del, você já vai ver que vai sumir. Ele deu 1000 e tantos resultados, porque ele pesquisou todo mundo que tem Selene, Lopes ou Delgado no nome, não necessariamente os três. E a mesma coisa vale quando você faz aqui a pesquisa em uma base de dados de jornais mexicanos. Então, quando você vir aqui nessa base de dados de jornais mexicanos, colocar essa frase exata e pesquisar por Selene Delgado, você vai ver que não vai aparecer nenhum resultado. De fato, ele não vai devolver nada, a busca não produziu resultados. Então, vem a pergunta: ok, a gente de fato não sabe nada sobre Selene Delgado, a gente não tem nada no Google, então talvez ela de fato seja um fantasma, talvez ela não tenha existido, etc. Para a gente poder checar essa hipótese, a gente precisa ver se o mesmo vale para todos os outros desaparecidos. Para isso é muito fácil, tá? Você pode pegar qualquer um aqui, por exemplo, coloca o mouse aqui, a câmera vai começar travada, então você vai ter que provavelmente dar play até a imagem estabilizar, e você lê Pamela Martinez. Aí você também vai ouvir o sobrenome que ele mencionar. No caso da Pamela, é Pamela Martinez Moreno. Martinez ou Martinez, não tenho ideia de qual seria a pronúncia. E aí então, para a gente checar essa afirmação, para a gente checar se afinal de contas a Selene é ou não mais fantasma, digamos assim, que os demais desaparecidos, a gente pega todos os desaparecidos do vídeo da Selene, eu peguei todos desses aqui, e a gente repete a pesquisa. Na base de dados do Governo do México de Desaparecidos, na base de dados da Data Cívica, na base de dados de jornais mexicanos antigos e também no Google. Não custa nada pesquisar no Google. A conclusão é que nenhum desses desaparecidos parece ter outros registros. Alguns deles estão marcados com uma interrogação, que é porque eu não consegui, ouvindo, entender qual era o sobrenome. Então, se eu não tenho o segundo sobrenome, Vitor Gama alguma coisa, eu não consigo pesquisar aqui. Mas isso não me impede de pesquisar aqui e ver se tem pelo menos um Vitor Gama desaparecido. E nos jornais, claro, Vitor Gama é muito genérico, então nesse caso a busca não é tão certa. Mas os demais dá para fazer sem problemas. Por exemplo, o segundo aqui você descobre que o nome era Esteban Mendoza Juarez. Aí você faz a pesquisa e você encontra que não tem o nome dele em nenhuma das bases de dados. Isso vale para todos os demais. O Christian, a Selene, a Pamela, o Salvador Uribe, a Yadira Villanueva. Essa eu não entendi o sobrenome, mas o nome é suficiente para você fazer a pesquisa e encontrar resultados. A única coisa é que nos jornais antigos talvez tenha um registro. Então, quando você vem aqui e você faz a pesquisa, exatamente por isso você vai encontrar um resultado. Porém, esse resultado está bloqueado para leitura, então não dá para a gente saber exatamente o que contém em cada um desses. Então eu coloquei aqui, eu dei o benefício da dúvida para dizer que sim, mas ele é uma exceção, porque todos os demais são verdadeiros fantasmas. Todos os demais não possuem qualquer tipo de registro. Em outras palavras, por enquanto, o caso da Selene, e perdão se eu repetir isso durante o vídeo porque isso é muito importante, ele não é especial.
Ele é um caso que a gente não conhece o paradeiro, mas a gente também não conhece o paradeiro de todos os demais desaparecidos que aparecem nesse vídeo aqui. Em outras palavras, ele não é mais enigmático que o normal, ele não parece ser mais, digamos assim, especial do que o normal. Agora vem a pergunta, exatamente por que isso acontece? Por que as informações são de fato escassas ou inexistentes para a maioria dos desaparecidos? Provavelmente porque essas pessoas eram dadas como desaparecidas, os dados dessas pessoas eram enviados para o programa anunciava que a pessoa estava desaparecida em algum momento. A gente só tem evidências que a Selene foi anunciada dessa vez aqui. A Selene não reaparece em outras versões do quadro, então a princípio ela só apareceu uma única vez. E claro, nem todas as famílias tinham recursos para empreenderem uma busca tão grande assim pelas pessoas, para anunciar em jornais, para deixar uma pegada tão grande de evidências de que essa pessoa tinha de fato desaparecido. Como a maioria dessas pessoas não estava propriamente envolvida em casos de grande repercussão, por exemplo, uma vítima famosa, um crime bárbaro, qualquer coisa do tipo, esses casos simplesmente não ganhavam tanta atenção. E claro, tem o fato dos nomes não estarem nas bases de dados atuais. Isso indica que provavelmente esses casos já tiveram alguma solução. Seja encontrando a pessoa viva, o que nós esperamos que tenha acontecido com todo mundo, ou identificando um corpo, que infelizmente acontece com algumas pessoas. Se a pessoa fosse encontrada, o que provavelmente aconteceria é a televisão não teria mais motivo para anunciar e a pessoa não seria anunciada mais. Não teria muita razão para a televisão falar, nós encontramos fulano, porque isso iria gastar tempo de tela que poderia ser usado para anunciar uma pessoa que ainda não tinha sido encontrada, e porque isso na prática não ia surtir muito efeito. A maioria dos telespectadores falariam, ok, vocês encontraram fulano, eu não tenho a mínima ideia de quem fulano é, para mim o fulano é só uma das 30 faces que eu vi ontem e eu já esqueci. Então não tinha razão para qualquer caso do tipo receber maior repercussão, para qualquer caso deixar uma pegada de evidências maior. Uma coisa, claro, é a gente falar isso simplesmente para o caso da Selena, simplesmente porque a gente não encontra informação sobre a Selene. Mas eu acabei de mostrar para vocês que a gente não encontra informação sobre todos os demais. Repetindo, a Selene não é especial nesse quesito. Porém, de alguma forma a internet criou assim um certo fascínio com o caso da Selene. A internet de alguma forma acha que o caso da Selene é especial. E uma pergunta bastante pertinente é, por que diabos isso acontece? Fazendo uma busca por data, a gente percebe que apesar do caso da Selene já existir aqui desde 2015, quem começou esse rolê de tornar o caso da Selene especial foi este vídeo aqui. Esse é um vídeo de um canal chamado Caleon. Esse canal hoje tem 412 mil inscritos. Pelas projeções que eu vi, esse canal tinha entre 200 e 300 mil na época, em 2019. Esse vídeo foi postado no dia 3 de junho e aquele meio que faz uma creepypasta dizendo ser uma lenda urbana mexicana a respeito de uma mulher misteriosa que aparece em registros de pessoas desaparecidas. Aqui ele menciona que a fotografia da Selene é genérica demais e pode parecer com qualquer garota, que francamente não parece ser o caso, é uma fotografia comum, como todas as demais. Ele faz algumas hipóteses. Ele menciona então que a Selene pode ser um desenho genérico para representar milhares de casos sem solução. Se isso fosse o caso, então a Selene deveria ser recorrente nos anúncios da televisão mexicana, mas isso não acontece. A gente só tem evidências de que a Selene de fato apareceu uma única vez, não há repetições do anúncio da Selene que sejam conhecidas. Ele também faz um paralelo com outro caso, um caso de uma moça chamada Gisele, não sei, Delgado Hernandes. Selena Gisele Delgado Hernandes. Ele suspeita que possam ser a mesma pessoa. Isso é bastante improvável, tá? Pelas seguintes razões. Aqui o nome, claro, é diferente. Selena e Selene são diferentes. E claro, a outra é Selene Delgado Lopes, essa é Selene Gisele Delgado Hernandes. A fotografia não é a mesma fotografia. A Selene tinha 17 anos, conforme está indicado aqui, no dia 29 de abril de 2010. Então, quando você faz o cálculo, você conclui que a Selene tinha apenas 8 anos em 2001, que foi quando esse anúncio aqui da Selene Delgado que a gente conhece foi feito. E essa moça definitivamente não tem 8 anos e, conforme a própria transmissão anuncia, na verdade ela tem 18 anos. Agora aqui a gente tem um pequeno porém, que é o texto da postagem menciona que ela tem
14 anos, quando desapareceu no dia 29 de abril de 2010. Aqui menciona que ela tinha 17 anos. Então, de qualquer forma, nós temos informações que são contraditórias, mas se ela tiver 14 anos e não 17, conforme está indicado aqui, então ela era muito mais nova quando a Selene Delgado, mencionada aqui, desapareceu. Enfim, esses casos não têm nenhuma relação. Outra hipótese é que teve uma Selene Delgado, mas o seu assassinato foi tão horrível que as autoridades ficaram traumatizadas e a família nunca soube do paradeiro da garota. Ele diz que isso vem de uma lenda urbana mexicana. Agora a gente já não achou nenhuma ocorrência em nenhum lugar dessa dita lenda urbana mexicana. Ao que tudo indica, o que esse cara fez foi fazer um vídeo que ele mesmo inventou e dizer que esse vídeo vem de uma lenda urbana mexicana, quando na verdade esse vídeo veio do roteiro que ele fez na cabeça dele e não tem nenhuma base pré-existente no mundo real. Ele está criando uma lenda partindo do pressuposto de que existe outra lenda anteriormente, mesmo que nenhuma lenda anterior exista. Aí depois a gente tem no dia 6 de junho de 2019, já 3 dias depois, que um blog compartilhou uma história parecida, mais uma vez contando sobre uma lenda urbana que ele pegou desse vídeo, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, a respeito da própria Selene Delgado. Ele menciona aqui que existem relatos de pessoas que veem as fotos da Selene desde a década de 60, da década de 70 e assim por diante. Só que, mais uma vez, não achamos nenhum relato propriamente. Tudo indica, isso foi adicionado propriamente aqui pelos autores do blog e não como uma espécie de matéria jornalística a respeito de uma tendência que já existia. Depois, esse assunto foi eventualmente ganhando mais repercussão, claro. No Reddit, aqui em novembro de 2019, uma pessoa fez uma postagem mais uma vez perguntando a respeito da Selene Delgado. A maioria das pessoas responderam que elas não têm mais informações a esse respeito. E uma das pessoas disse mais uma vez que isso foi produzido usando um rosto artificial. Isso aqui no caso é de fevereiro de 2020. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele até faz um paralelo com aquela lenda urbana da Teresa Fidalgo, que acho que você lembra dessa lenda, e talvez a gente até possa falar num vídeo um tanto nostálgico. Agora, um outro argumento bastante frequente é: a foto da Selene é estranha. E de fato, a foto da Selene não é o tipo de foto que você facilmente consegue identificar a pessoa dessa foto caso você vê na rua. Agora, quando você vê as outras fotografias que foram usadas nesse mesmo quadro, você percebe que isso não é uma exceção da Selene. Muitas vezes as fotografias são sim de baixíssima qualidade. Esse cara aqui acho que é o melhor exemplo possível. Mas todos os demais também, esse aqui, afinal de contas eu nem consegui entender propriamente o que seria isso aqui na fotografia. Então, ok, o caso da Selene também não é especial nesse quesito. A fotografia dela é horrível em termos de qualidade, eu sei disso, não ajuda a localizar, mas isso é comum, isso acontece com outras pessoas. Isso provavelmente acontecia porque nem sempre as famílias tinham fotografias de alta qualidade para mostrar. Então, se a melhor fotografia era uma foto de um documento antigo numa gaveta, a foto da foto no caso, então vai ser a foto da foto. Vai ser uma fotocópia, não tem muito o que fazer, é melhor do que nada, em última instância. A gente está em 2001, é interessante lembrar. Falando então ainda do rosto da Selene Delgado, a gente tem aqui uma das coisas mais bizarras que eu já vi na internet. Aqui, o cara faz o que é chamado cinética do padrão da Selene Delgado. Então ele tenta analisar o rosto da Selene Delgado e ele quer, conforme ele mesmo menciona, testar a hipótese de que o rosto da Selene Delgado se ajustará simetricamente a rostos não humanos usando a constante tal. O objetivo disso é demonstrar, usando um método matemático de duas componentes, que o rosto foi gerado de forma artificial. Eu vou mostrar trechinhos do vídeo, claro, mais uma vez pelo problema do copyright, mas você vai entender exatamente o que eu estou falando. Até aqui tudo bem, beleza. Aqui isso aqui já fica um pouquinho estranho. Aqui é simplesmente um gráfico sobre Vale da Estranheza, mas a partir daqui, aqui menciona concentração de fármaco ligado ao receptor, e aqui menciona efeito, e aqui ele apresenta uma função exponencial de potencial. Isso aqui é simplesmente um gráfico de biologia, tá? Fármaco ligado ao receptor não tem nada a ver com imagens de pessoas, e tudo que esse cara está fazendo, conforme vai ficar claro aqui, é que esse cara está pegando diagramas de química, de biologia, tem até uma molécula orgânica aqui, e tem aqui algumas energias e tudo mais,
moléculas, íons, e ele está colocando imagens de rostos em cima. Tá? E está tentando usar isso para defender a hipótese dele. Na prática, isso não significa absolutamente nada, tá? Não tem nenhuma teoria por trás. Ele está pegando imagens científicas na esperança, claro, que todo mundo que vai assistir esse vídeo não sabe o que está acontecendo e está tentando convencer de que ele está fazendo alguma coisa, mas eu acho que fica bem na cara que isso aqui é um meme, tá? Isso aqui não é nenhum tipo de estudo científico conforme ele pretende fazer. Por fim, a nossa última alegação a esse respeito vem de dezembro de 2019, conforme está indicado aqui pelo canal Lalo Jimenez. Aqui ele dá a entender que esse retrato, por causa de uma falha técnica, por causa de algum tipo de mecanismo, teria sido exibido no lugar da fotografia da Selene que a gente já conhece. Agora isso é mentira, tá? Nunca aconteceu uma interrupção de transmissão, qualquer coisa nesse estilo que fizesse exibir esse retrato. Na verdade, esse retrato é um retrato muito mal feito de um serial killer chamado Derek Todd Lee, conforme você pode perceber. Aqui a gente tem uma dessas versões da televisão mexicana que aparece o retrato da Selene Delgado graças à falha de transmissão, mas não. Tudo o que ele é o desenho feito pela polícia desse assassino em série. Ele não tem nada a ver com o caso da Selene e ele jamais foi exibido no lugar da foto da Selene. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, que foi publicado por essa página, Joel Neftali, é uma edição. É uma edição feita posteriormente. Agora que a gente falou desse primeiro tema, vamos falar de um tema um pouquinho mais bobinho. O tema é o seguinte: algumas pessoas, em um certo momento de 2020, perceberam que um perfil de nome Selene Delgado Lopes possuía todos os demais no Facebook. E aí começou uma histeria coletiva em cima disso. A história é basicamente essa. Hoje, se você vier aqui no Facebook e pesquisar por Selene Delgado Lopes, você vai encontrar um monte de resultados, conforme você pode checar. O que eu fiz foi vir aqui numa planilha do Excel, marcar cada um desses resultados, classificar. Então a gente tem um monte de fake, conforme você deve imaginar, com essa foto da Selene. A gente tem algumas pessoas que são pessoas de verdade, tá? Então deixa eu procurar algum exemplo aqui. Cláudia Selene Delgado Lopes, essa aqui é uma pessoa de verdade. Então com isso eu fui capaz de encontrar o perfil que começou com essa histeria coletiva. O perfil é esse aqui. A data das fotografias é 27 de abril de 2020 para a capa, 27 de abril de 2020 para a foto de perfil e esse mesmo dia, 27 de abril de 2020, para as 3 fotos que foram enviadas, conforme você pode checar. Por que deu histeria coletiva? Porque o pessoal entrou nesse perfil e falou: não tem botão de solicitar amizade, socorro, essa pessoa me tem no Facebook. É simplesmente isso, a conclusão é simplesmente essa. Por mais que quando você clique aqui você perceba que a pessoa não é sua amiga, para você poder excluí-la, como geralmente acontece com pessoas que são seu amigo no Facebook. Na verdade esse perfil não é seu amigo no Facebook. Na verdade o que esse perfil fez foi vir aqui nas configurações, privacidade, quem pode lhe enviar solicitações de amizade, editar, no lugar de todos colocar ninguém. Qualquer um pode fazer isso e qualquer um pode ficar com um perfil igual da Selene. É simplesmente isso. Esse perfil não é seu amigo no Facebook. Na época eu tive até que fazer um post no Twitter para dizer isso, porque por incrível que pareça algumas pessoas não conseguiam perceber esse detalhe tão sutil. Esse é um bom exemplo de histeria coletiva. Agora a questão é, afinal de contas, será que esse perfil é de fato da Selene que está desaparecida? Será que esse perfil é genuíno? Quem que é a moça? E assim por diante. Uma coisa bastante suspeita a respeito desse perfil, em primeiro lugar, é o nome. O nome dele é Luiz.Atilano. Perdão, Atilano. Luiz.Atilano. Luiz.Atilano é bem diferente de Selene Delgado Lopes. Segundo lugar, tudo do perfil foi enviado no dia 27 de abril, no intervalo de pouquíssimos minutos. Eu tirei print aqui. Então o horário está aqui, no caso, no horário do México, acho que você teria que subtrair algumas horas. 5h11 da manhã, 5h19 da manhã, 5h24, 5h24, 5h24. 5h11 da manhã corresponde, deixa eu até checar aqui para vocês a foto de perfil. 5h19 da manhã corresponde à foto de capa e 5h24 corresponde a essas 3 fotografias aqui que foram enviadas de uma vez. E o mais suspeito é que quando você vai pesquisar, afinal de contas, quando que surgiu, quando que começou essa histeria coletiva, você descobre que no mesmo dia 27 de abril, uma página no Facebook chamada Duo Addition
já deixou prontinha aqui a creepypasta. Já deixou prontinha um texto dizendo que a mulher desapareceu há mais de 30 anos e que no dia de hoje apareceu um perfil no Facebook com esse mesmo nome e que aparentemente tem nos amigos e não pode ser eliminado. Então no mesmo dia que o perfil foi criado, pouquíssimas horas depois, conforme você pode checar aqui, nem 12 horas depois, uma página de memes no próprio Facebook já postou a respeito do perfil, já postou a creepypasta a respeito do perfil. Aí você deve estar pensando, tá, o tema viralizou. Na verdade não. Na verdade o próximo registro do tema só vai aparecer no dia 31 de agosto, muitos meses depois. Então esses caras ou eles descobriram um viral muito adiantados e fizeram a postagem e naturalmente, ou esses caras já sabiam o que ia acontecer. Eles já produziram um perfil e já fizeram um viral não de forma orgânica, não acidentalmente descobrindo, mas já sabendo exatamente tudo que tinha por trás e de forma proposital, então fazendo o dito perfil que eles tinham criado no mesmo dia, algumas horas depois. E a história só foi ganhar atração propriamente muitos meses no futuro. Então é bastante provável que esse perfil não seja genuíno, que esse perfil não pertença, de fato, a uma pessoa de nome Selene Delgado Lopes. Ah, mas quem é a mulher das fotografias? A gente não sabe. Fazendo busca reversa, a gente não encontra resultados. A gente achou um perfil no VK de uma russa bem parecida. Depois eu posso deixar o link, mas é bem pouco provável que seja. Não faz sentido ser. Na verdade, apesar de ser bastante parecida, as datas, pelo menos, não condizem com o perfil da Rússia. Mas um órgão com poder de investigação pode chegar até fácil, porque aqui a gente tem uma placa de carro, então dá para cruzar os dados, claro, tendo acesso a isso. Nós não temos esse poder e nenhum órgão tem obrigação de fazer isso, nenhum órgão tem qualquer motivo para fazer isso e, como eu disse, essa mulher pode ser de fato qualquer pessoa do mundo. É impossível saber, mas é pouco provável que ela de fato seja a Selene Delgado Lopes. E não dá pra gente concluir, mesmo que ela seja a Selene Delgado Lopes, que ela de fato seja a dita desaparecida. Agora vale lembrar que se essas pessoas desaparecidas foram encontradas, elas eventualmente viveram vidas normais e talvez tenham criado perfis no Facebook. Eu fiz um pequeno teste. Eu peguei cada um daqueles desaparecidos que eu tinha pesquisado e joguei o nome no Facebook. Eu descobri que alguns deles nós encontramos resultados. Mesmo a Selene Delgado, a gente encontra um perfil chamado Selene Lopes Delgado, conforme está indicado aqui, de uma mulher, e essa mulher é normal, está vivendo uma vida normal e assim por diante. A gente não fez qualquer investigação posterior para checar se são as mesmas pessoas, mas a questão é bastante comum que os nomes de desaparecidos hoje retornem nomes de perfis no Facebook. Claro, não tem nenhuma garantia de que seja a mesma pessoa, mas o fenômeno de aparecer essa paridade é um fenômeno comum. E claro, nesses casos, supondo que seja o desaparecido não foi achado através da internet. O desaparecido foi achado em algum momento de outras formas e agora ele tem um perfil na internet e você achou o desaparecido na internet décadas depois dele ter sido achado de verdade, tá? Ah, mas e pesquisando por Selene Delgado Lopes, ou Selene Lopes Delgado? Você de fato encontra um registro. Esse registro a gente não conseguiu avançar, não conseguiu fazer pesquisa nenhuma. E a questão é que se você vier aqui e pesquisar por Selene Delgado, você vai encontrar um registro de divórcio. Esse registro de divórcio está aqui, 002-2021. Israel Segura Nudes, a gente vai falar disso daqui a pouco, e Selene Delgado Lopes. Então, isso aqui pode de fato ser a dita Selene, isso aqui de fato é um registro confiável de que existe uma mulher de nome Selene Delgado Lopes, que está viva e bem, tanto é que está se divorciando, e porém eu não consegui achar nenhum outro resultado a partir desse nome. E mesmo pesquisando aqui no perfil do Israel, o provável sobrenome não é Israel Segura Nudes, é Israel Segura Nunes. Isso aqui na verdade é um N com um tio em cima. E quando você pesquisa desse jeito aqui, você de fato vai encontrar diversos resultados na Baixa Califórnia. Porém, eu não encontrei nenhum resultado que pudesse propriamente cruzar com algum nome de Selene e que pudesse descobrir a data de nascimento da ex-mulher dele. Porque se a gente tivesse essa informação, a gente poderia checar se a ex-mulher dele tinha 18 anos em 2001 e a gente teria uma evidência positiva bastante forte de que eles são a mesma pessoa. E mais além, claro, é extremamente fácil se você tem acesso à base de dados de pessoas no México, mas a gente não tem esse poder e não tem nenhum órgão governamental que tenha qualquer tipo de obrigação de fazer esse tipo de pesquisa, especialmente porque, independente do que tenha acontecido com o caso da Selene naquela época, não é do interesse de mais ninguém. Praticamente essa a moral da história.
E por fim, a gente tem esse incidente do Canal 5. O perfil do Canal 5 do Twitter começou a postar vídeos misteriosos. Aqui no YouTube eu não vou tocar mais uma vez, mas a gente tem um resumo desses vídeos. São aqueles vídeos cursed, Deep Web e assim por diante. A primeira coisa que eu percebi é que nenhum dos vídeos que o Canal 5 postou são originais. Eles vieram de outros cantos da internet, por exemplo, de obras de arte. Esse aqui, o primeiro deles, mostra uma cabeça numa espécie de pescoço gigante que fica andando. Isso aqui vem num vídeo chamado Snack Lady, de 2019. O outro mostra um rosto coberto por bananas, e na verdade ele vem do Instagram de um artista. O outro mostra esse rosto estranho aqui, também um meme recorrente. O outro mostra um manequim, também vem de um outro vídeo de terror. O outro mostra esse boneco aqui falando Munch Crunch, mas na verdade é só esse homem, num livro de poesias infantil que tem uma versão filmada. Você pode pesquisar depois. Outro mostra uma boca, mas vem simplesmente de uma dessas fontes, então não é nada original, não é nenhum vídeo assustador original. Mas por quê? Por que diabos eles estavam fazendo isso? Também é uma pergunta bastante interessante. E a resposta é bem simples. Você pode ler nessa matéria aqui, de um cara chamado Victor Lara Espinosa. Esse cara estava sob controle do perfil do Twitter do Canal 5. Ele recebeu a tarefa de bombar o perfil, de fazer com que o perfil tivesse mais engajamento e visualizações. E ele então decidiu postar esses vídeos assustadores. A própria matéria aqui menciona que em dado momento o chefe chamou ele, mas o chefe acabou se convencendo de que isso era uma boa ideia e deu sinal verde para ele continuar postando vídeos assustadores. Só que em algum momento o chefe do chefe achou que isso era uma má ideia e acabou que ele teve que ser demitido. Ele acabou sendo demitido por ter postado esses vídeos, que ele mencionou ter pego simplesmente de comunidades como Cursed Videos, Void Memes, ou mesmo de próprias comunidades vinculadas ao 4chan, dedicadas a postar vídeos assustadores e macabros. Então com isso a gente pode ir para as conclusões. A Selene Delgado muito provavelmente é mais uma das dezenas de pessoas desaparecidas anunciadas naquele quadro do Canal 5. O seu caso não tem nada de especial em relação aos demais, e o perfil foi feito no Facebook. Vocês viram, apenas não permite solicitações de amizade, muito provavelmente sendo falso. Os vídeos perturbadores do Canal 5 foram apenas um teste de um funcionário. Por quê? Porque o caso da Selene segue os mesmos padrões que os demais desaparecidos do Canal 5. Não tem registro da garota, da procura, do desfecho, mas nenhum outro desaparecido possui também. A fotografia está em baixa qualidade, mas vários outros têm fotografias em baixa qualidade. Não tem indícios de que Selene Delgado seja somente um nome genérico, com uma fotografia genérica. Tá, não, ela parece uma fotografia real mesmo. Nem indícios de que ela apareceu mais vezes além daquela. Então não tem nada que indique que ela ficou sendo anunciada por 20 anos, por exemplo. A lenda urbana a respeito da Selene só veio aparecer em 2019, com um vídeo no YouTube. O vídeo foi o primeiro a trazer o caso como especial e mostrar uma lenda urbana, só que ele criou essa lenda urbana e nunca teve a dita falha de transmissão. O perfil no Facebook criado só não aceita solicitações de amizade, e ele provavelmente é forjado porque tem várias características suspeitas conforme eu mostrei. Ainda assim, um desaparecido pode ter uma vida normal no Facebook, assim como a Selene também pode ter caso ela tenha sido encontrada. Os vídeos do Canal 5 no Twitter eram apenas parte de um experimento que terminaram com o pobre diretor aí de conteúdo sendo demitido. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!